Salmos de número 103, e o nosso tema é bendizendo ao Senhor. Eu leio na NVT, depois eu leio na outra versão também. Eu quero ler de 1 a 5 no texto sagrado, que diz assim: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o meu coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e de misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a da águia. Na versão mais antiga diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem te perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos em volta da Tua Palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela assembleia da manhã, pelas resoluções e encaminhamentos que o Senhor tem nos dado, sonhos e as respostas que o Senhor já tem nos dado nesse dia. Fica conosco, Senhor, e edifica a Tua igreja, traga salvação em nosso meio, para que haja festas nos céus por pecadores arrependidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar, tome seu assento, o seu lugar. Eu quero começar explicando para vocês os 2 primeiros versos e depois trabalhar com algumas verdades que o texto nos apresenta, e depois fazer 4 ou 5 aplicações, se o tempo assim nos permitir, e eu espero que você me acompanhe. Esse salmo é um dos salmos preferidos da minha mãe, e eu aprendi a ouvir essa expressão muitas vezes na minha infância: bendize ao Senhor, meu filho, bendiga. Eu ficava então pensativo nessa expressão, fui para o hebraico, e no hebraico essa expressão significa assim: dar glórias a Deus, declarar o Senhor como bendito. O meu nome não é bendito, mas o nome de Deus é bendito. Isso é bendizer, é dizer bem de Deus, é falar bem do Senhor, é declarar que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então isso é bendizer ao Senhor, é agradecer por uma bênção específica, é agradecer pelo dom da vida, é agradecer pela saúde, talvez agradecer pelo copo de água, agradecer a Deus porque você tem um medicamento que alivia as suas dores da coluna, Edielson. É agradecer a Deus porque você tem família, é dizer que o Senhor é bendito, que o nome dele deve ser exaltado. Então é essa expressão do salmista, e ele diz por 2 vezes: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E é dentro dessa perspectiva que eu quero explicar esse texto para vocês, e depois, a partir do versículo 3, fazer 4 ou 5 aplicações. E por exemplo, aqui nessa noite eu bendigo o nome do Senhor pela salvação, por vocês, por Viafane. Eu fiquei sabendo que você veio semana passada, bem no dia que eu faltei, menina. Poxa vida, que história é essa? Seja bem-vinda. Eu bendigo o nome do Senhor porque a igreja vive esse momento gostoso, amém? Nunca tivemos aqui, pelo menos na minha gestão, uma assembleia demorada. Bendiga o nome do Senhor. E foi boa, não foi boa? Estava animado o povo, perguntando. Que hora acabou nossa assembleia? 11 horas, 10 para as 10, 10 para as 11. 11h15? Secretária, anotou. Que hora que acabou? 11h15. Sim, senhora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor por todas as declarações, afirmações, sonhos
e dentro dessa perspectiva. Veja comigo que o salmista está nos convidando a dar graças a Deus e ter uma postura de gratidão. Eu tenho dito isso, gratidão não é pontual, não é de um dia, você tem que criar uma postura, uma vida de gratidão, um estilo de gratidão, manifestar gratidão com frequência, e isso certamente vai ajudar, inclusive, como eu já disse, na sua saúde emocional, na sua espiritualidade, na sua convivência com os seus amigos, com os seus pares de trabalho, porque você vai manifestar gratidão, e gratidão está em extinção na nossa sociedade que nós vivemos. Ninguém agradece, ninguém é cortês, ninguém é cordial, e quando você manifesta gratidão, você está nadando contra a correnteza. Veja que o salmista, ele fala o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: a nossa alma é convidada constantemente a louvar ao Senhor. Se você é cristão, é cristã, você sabe que a todo momento eu e você somos convidados a cantar, a louvar a Deus, a render graças ao Senhor. A nossa alma é convidada a isso, até mesmo quando nós estamos passando por um momento emocional complicado. Quem aqui já passou por um momento emocional difícil? Ansiedade, uma depressão, uma tristeza crônica, quem? Beleza? Eu estou com as duas. E aí diz o salmista o seguinte: por que está batida, ó minha alma? É uma conversa com você mesmo. Quando alguém falar assim, ó, você está conversando com você mesmo? Eu falo, não, estou em reunião. Reunião, eu falei, é eu e eu mesmo. Estou conversando com a minha alma. É isso que o salmista está dizendo. Porque vocês dão risada, né? Você gostou, né, Júlia? Marca na agenda aí. Porque está batido a minha alma? Porque você está tão agitada? Porque tu perturbas dentro de mim? Veja a expressão do salmista: espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Então veja que mesmo na tristeza, na angústia, na ansiedade, na depressão, na tristeza crônica, nós temos motivos para louvar a Deus. E é isso que o salmista está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, cante com a alma, cante com aquilo que vem lá do fundo do seu ser, porque quando você bendizer o Senhor, você vai combater o egoísmo, o ego no seu coração, e você vai dizer para você mesmo que tudo vem de Deus e não vem das suas mãos. Louvado seja o Senhor, tudo vem dele. Nós precisamos entender que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, e quando nós estamos dentro dessa perspectiva de louvor, de gratidão, de prestação de culto a Deus, nós estamos dentro do padrão que Deus nos criou para nós realizarmos. E aí a plenitude, aí a satisfação, aí existe uma questão assim de plenitude, satisfação plena. Quem aqui já ficou muito insatisfeito com alguma coisa? Insatisfeito? E depois aconteceu alguma coisa que te preencheu? Plenitude. É isso que o salmista está dizendo. E Davi está nos convidando: bendize a minha alma ao Senhor. A nossa alma tem que estar satisfeita em Deus, bendizendo a Deus. E eu gosto de John Piper quando ele diz o seguinte: se a sua alma não está satisfeita em Deus, significa que você está comendo nos banquetes do mundo. Se você não se alimenta da palavra, da comunhão cristã, da oração, da convivência comunitária que a igreja cristã oferece para você, você está bebendo em outras fontes, e aí o seu coração não será treinado para bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E veja comigo que é tão interessante que ele vai falar o seguinte: e tudo que há em mim. Rafael, tudo. Vou brincar com você o resto da vida. Ninguém mandou você aprender comigo, vou brincar contigo. Né, Lucas? Não é assim? Andando comigo? E tudo que há em mim. E eu fiquei pensando: tudo que há em mim. Ô Davi, eu tenho que enumerar tudo? Aí ele falou: sim. Quem lembra aqui quando eu quebrei o dedinho do pé? Eu nunca tinha dado graças a Deus por causa do meu dedinho. E a gente pensa que só serve para nascer uma unha feia, aquele último dedinho. É verdade, hein?
Eu nunca vi ninguém com uma unha bonita. Está todo mundo olhando, né? Nem da minha esposa é bonita. A última, o dedinho lá, não é. Nem olha para mim, não é. Felipe, o seu também não é, não. Fica olhando para mim assim, não. E serve para bater na esquina. Dói, não dói? Você chora, não chora? E nessa hora Davi está falando assim, tudo, bendiga ao Senhor, porque você tem um dedinho. Porque se tirar o seu dedinho, você não para de pé. Aí a gente fala assim, eu tenho 2 rins. Tem algumas pessoas que vivem só com um. Algumas pessoas, dê graças a Deus porque você tem 2. Dê graças a Deus que você tem um coração aí funcionando. Dê graças a Deus que as suas células estão funcionando. Louvado seja Deus. Tudo que há em você, bendiga. Tudo que você tem família. Enumere o que você tem. E a gente fala o seguinte, eu não tenho nada. Não? Vamos fazer uma lista? Que é uma folha de papel? Encontrei uma senhora essa semana, ela falou assim, pastor, minha vida é uma lástima. Não tenho nada. Uma tristeza. E ela começou a contar a história. Edith, para da risada. Não é pastor. E ela contou um drama. E eu com aquela cara séria, né, Gabriela? Olhando para ela assim, é mesmo? E aí a menininha que ela estava no colo, estava chupando a chupetinha assim, a chupetinha pulou. Uf. Aí eu peguei a chupetinha assim, eu falei assim, que bênção que você tem uma filhinha, né? Você sabia que tem muita gente que queria ter uma filhinha? Você sabia que tem muitas mulheres que não podem gerar? Você sabia que eu não posso pegar essa chupeta que caiu aqui e enfiar na boca da sua criança porque ela vai pegar alguma enfermidade? Você sabia que essa criança é... E aí a mulher ficou bravinha comigo. Falei, eu vou te ajudar, mas assim, eu quero que você entenda o princípio da gratidão. Paremos, irmãos e irmãs, de falar assim, eu não tenho nada, você tem tudo que você precisa. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E nada está te faltando. Você tem tudo aquilo que você precisa. Ninguém fala amém, né? Incrível vocês. Tudo que há em mim. Quem aqui tem um chuveiro para tomar um banho gelado quando chegar em casa? Ô, glória! Não vou falar agora de relacionamento entre homem e mulher, mas quem tem alguém que você vai chegar em casa e vai poder dar um abraço e falar assim, boa noite, e dar um beijo? Opa, tem a mãe, tem a avó, tem a tia. E o que Davi está falando para nós? Tudo que há em nós. O que você tem? Os mais jovens, tem brinquedo? A geração que veio antes da minha não tinha brinquedo. A minha também não teve muitos brinquedos. Edielson, Marcão, a gente tinha que fazer uns brinquedinhos lá. Ô, William, a gente já pegou essa fase aí. Nosso primeiro projeto foi fazer um carrinho de rolemã. Não vem não. Teve um adolescente que veio brincar comigo, eu falei assim, eu sou da época do orelhão, hein, cara, me respeita. Na minha época não tinha nem internet. Vamos dar graças a Deus por aquilo que a gente tem. Não esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Agora, veja comigo. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está falando de um louvor que brota da alma, de um louvor que vem de dentro. Agora, veja que Davi é músico. E na realidade ele está dizendo o seguinte, olha, vamos louvar a Deus não da boca para fora, porque não é apenas cantar. E é tão interessante que tem muita gente que canta bem. Não canta bem? Vez ou outra aparece alguém assim no Facebook da igreja e fala assim, pastor, eu canto bem, eu posso lá cantar na sua igreja? Eu falei assim, se eu conhecer seu coração, sim. Se eu não conhecer seu coração, não. Mas vocês não dão oportunidade para quem a gente conhece? Não. Porque da boca pode sair uma canção maravilhosa. Mas será que brotou de um coração adorador? É isso que ele está falando. Porque o adorador, adoradora, é aquele que não esquece de nada. É aquele que fala assim, tudo que há em mim vai bendizer o nome do Senhor. Ou seja, eu não tenho nada que é meu. Tudo que é meu
é de Deus, emprestado de Deus para mim, e eu sou mordomo. Olha que consciência da vida, que consciência do tempo. Quem aqui já está pensando em 2024? Vamos planejar 2024 com essa perspectiva? Tudo que eu receber em 2024, eu quero que isso seja para o louvor da glória de Deus, que seja para Deus. Agora veja que Jesus combate essa ideia de louvor que não vem da alma. E veja que Jesus fala o seguinte, e usando a expressão de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo canta, mas esse povo canta da boca para fora. O canto deles não vem da essência, da alma. Eles pregam, mas não pregam com o coração. Eles são evangélicos no Brasil, mas não são evangélicos da Bíblia. Eles não sabem bem dizer o nome do Senhor. Agora veja comigo o verso 2, quando Davi vai falar do louvor em relação à memória. Se tem uma coisa que eu peço a Deus, eu vou contar aqui, fala: Deus, não deixa eu perder a memória. Vou contar um medo que eu tenho. Não tenho medo de agulha, de nada. Eu vivo aí nos hospitais, né? Ultimamente. Eu vou melhorar em nome de Jesus, hein? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Quando eu melhorar, Bruno, quando eu estou em boa fase, eu faço gol, hein? Me espere. Deus vai atuar. Até me perdi aqui. O que eu ia falar? Da agulha. Não tenho medo de agulha, não tenho medo de procedimento, mas eu tenho medo daquela tal de anestesia. Mas será que eu vou voltar? Aí o Timóteo essa semana: pai, e se a gente perder a memória? Eu falei: eu não quero perder a memória. Agora veja que nós às vezes perdemos a memória, esquecemos alguma coisa. A Anitta estava aqui hoje de manhã e falou assim: comprei um presente para você. Eu falei: me dá. Eu quero agora. Vou falar para você, meu filho. Eu não sei se ela está aí assistindo a gente, tá? Aí a Anitta falou assim: eu escondi, tão bem escondido, que eu não sei aonde que eu coloquei. Eu falei: mas você não tem memória, mulher? Eu falei: minha cabeça está tão cheia, estou falando da minha mãe, né? Minha cabeça está tão cheia, que eu não sei onde que eu guardei. Agora veja, não esqueça nenhum dos seus benefícios. Então o que Davi está falando para nós é o seguinte: no momento de você bendizer a Deus, você tem que usar a sua memória, e você não pode guardar essas expressões de gratidão tão bem guardadinhas no seu coração, a ponto de você não se lembrar mais. Veja também que a nossa memória é um depósito, onde a gente vai guardando. Tem memórias ruins? Tem memórias ruins? Agora, por que a gente não coloca as memórias boas em cima das ruins? Ou, por que a gente não seleciona as memórias ruins e deleta? O que Davi está falando é o seguinte: cante, lembrando as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Cante, bendiga ao Senhor, recordando de ações e de atuações de Deus na sua vida. Amém? Deus já te livrou, Deus já te abençoou, Deus já tirou pessoas do seu caminho. Se eu estivesse na multidão hoje, eu ia falar amém. Deus já te livrou de situações. Eu gosto muito de Jeremias. A Cleusa contagia a gente com Jeremias, né? Ô Cleusa, isso é impossível, hein? E Lamentações de Jeremias, ele fala o seguinte: eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero guardar más recordações, não quero viver do passado, não quero viver lamuriando, murmurando. Eu quero lamentar, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que traz esperança. Haja vista que na sequência ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande é a tua fidelidade. Então a sua e a minha memória deve resgatar as bênçãos de Deus, porque Davi está dizendo o seguinte: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, não esqueça de nenhuma bênção que Deus te deu. Agora, pecadores, vamos confessar? A gente lembra de agradecer tudo que Deus fez por nós?
Está chegando o final de 2023. A gente vai chegar agora em dezembro, finalzinho, vai falar: Senhor, obrigado por tudo. A gente vai fazer isso? Ou a gente vai fazer como as crianças: Senhor, recebe a gratidão por tudo, né? Porque a gente não consegue enumerar. E se a gente fosse enumerar, vamos falar a verdade? Deus tem nos abençoado demais, hein? Não te esqueças, não esqueça. Quando Deus te abençoar e você se sentir na presença dele, fala assim: Senhor, obrigado, eu bendigo o teu nome. Quando o 13º caiu lá, você bendice o nome do Senhor. Quando você estiver diante daquela mesa de Natal, é gostoso o Natal, hein? Na virada do ano, num sorriso de um filho, num cheiro de uma comida, eu bendigo o teu nome, Senhor. Porque tem muita gente que nem tem comida. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque eu posso tomar um banho, eu tenho roupa, tenho sustento, tenho igreja, tenho pastor. Veja quantas coisas. Eu tenho um filho, eu tenho sustento, tenho salário, tenho amigos, não estou sozinho no mundo, tenho a igreja. E tem um hino clássico que diz assim para nós: conta, a Fanny sabe. Eu precisava brincar com você. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, né, Carlão? Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ficar surpreso quanto Deus já fez. Cheguei no velório, a Ruth do Getúlio, lembra? Como que você está, pastorzinho? Falei: estou vivo. Eu não queria ouvir isso, mas é o que eu tenho para falar: estou vivo. A partir do estou vivo, minha irmã, estou na graça de Deus. Mas você está magrinho? Eu falei assim: estou bonitão, fitness. A gente precisa ressignificar, dar graças a Deus até nas lutas, nas dificuldades. Agora, quero fazer 4 aplicações em 10 minutos. Vocês estão comigo? Ou já dormiram? Por que nós bendizemos o Senhor? Dá uma olhadinha no versículo 3 comigo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, por que nós bendizemos o Senhor? Porque nós servimos um Deus perdoador. Repete comigo aí: nós servimos. Não, eu vou começar de novo, vamos lá. Nós servimos um Deus perdoador. E Deus sempre dá 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil chances para a gente recomeçar. Ele perdoa. E o que diz Miqueias, o profeta, que Deus pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. E está escrito lá: proibido pescar. Ninguém pode recolher os nossos pecados. Ele quem perdoa. Viva livre, porque você e eu somos perdoados por Deus. Não há nenhuma condenação que pesa sobre nós. Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Jesus lá da cruz manifestou a expressão de Deus, a palavra de Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós servimos a esse Deus que perdoa. E veja que Ele perdoa as nossas iniquidades. Iniquidade é diferente de pecados. Bom, aula de doutrina. O que é iniquidade? Vem comigo. Eu falei para você ontem: você não pode. Você não pode. Teve aula particular comigo. Se o Rafael pagasse por hora ontem, você ficou das 2 às 9. E fiz janta pro cara. Tava mal, o Lucas ficou com ciúmes lá. Mas ele tava cuidando da Vanessa, ele tava cuidando. Iniquidade é o pecado que ele não comove mais o coração do pecador. Explico. Você peca, o Espírito Santo te acusa, correto? Te acusa, mostra, aponta. Uma pessoa que está completamente longe de Deus e que deu as costas para Deus, ela vive não mais em pecado, mas num padrão de iniquidade. Ou seja, ela está fora do agir de Deus. Não porque Deus não tem capacidade de agir nela, porque ela quer viver naquele redemoinho de pecado.
E só uma intervenção divina. É isso que ele está falando. Deus perdoou a nossa iniquidade, o nosso distanciamento de Deus. Segundo lugar, nós bendizemos o nome do Senhor porque é Deus quem nos sara. Dá uma olhadinha aí no versículo 3, é Ele que sara todas as minhas enfermidades. Nós servimos ao Deus que cura. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Nós servimos o Deus que cura. A gente crê no milagre. Quer ver? A gente crê no Deus do impossível, que foi a expressão de Maria, né? Lembra? Nós estamos agora no mês do advento, do nascimento de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus. Nós servimos o Deus do impossível. Já vimos curas maravilhosas. Inclusive a expressão hebraica que fala da cura é Jeová Rafá. É Ele que cura. Ele que cura as suas enfermidades, Ele que sara as suas enfermidades. Eu acho tão interessante porque quem nos conhece bem é Deus. Essa semana eu precisava voltar na médica na quinta-feira. Tem alguém chamando aí, tem algum trem funcionando aí, gritando, falando. Veja aí. Não é Jesus não, porque ele está falando aqui por meio da palavra. Não é Jesus. Vou até olhar aqui no chat, tem muita gente falando amém, ó, tem muita gente aqui. Aí eu falando com a minha mãe, e minha mãe um pouco preocupada com a consulta, ela falou assim, que Deus revele e dê sabedoria para a médica, olhar os exames e detectar onde que está o problema. Aí eu falei, mamãe, você está bíblica mesmo, hein? Crente, é isso que ela está falando, é o que está aqui, ó. Ele que sara as nossas enfermidades, mas nós também vamos ao médico, e o médico vai dar o medicamento, o tratamento para aquela enfermidade, porque o médico vai usar a sabedoria dos homens para medicar você, para cuidar de você. Louvado seja o Senhor. Ele sara de uma maneira milagrosa. Sara, a gente crê nisso. Ele cura. Olha para mim, Marilis, curou a vida da Mariana, louvado seja Deus. A Mariana semana passada se formou. Louvado seja Deus por isso. Tirou um negócio desse tamanho aqui, ó. Nós vimos o trem lá, o médico saiu. O médico saiu assustado, falou, desse tamanho aqui, pastor. Ó mãe, nunca vi um negócio desse. E a gente falando assim, mas a gente estava orando, Senhor. A gente crê no Deus do impossível. Vamos torcer para não ter sequela. E não teve. Ela está aí bem. E nós estamos orando para Deus curar agora aí a finalização do olho. Louvado seja o Senhor. Ela é nova, ela vai crescer, vai ser uma grande profissional. Deus que sara, o Deus que cura. Por que a gente bendiz o nome do Senhor? Porque Ele sara. E nesse momento eu estou dizendo, eu creio que Ele pode me curar de uma maneira sobrenatural, está curado. Ou Ele pode me sustentar até os últimos dias da minha vida. E posso olhar no retrovisor da vida e falar assim, fui sarado por Deus. Assim como Ele já sarou outras coisas no meu coração, na sua vida, na nossa alma. Louvado seja o Senhor. Bendiga o Senhor porque Ele já sarou alguém da sua família, da nossa igreja. Seja grato a Deus, porque Ele que sara, Ele que conhece a nossa estrutura. Dá uma olhadinha aí no próximo verso, porque o texto vai dizer também, no versículo 4, que Ele resgata a gente da morte. Tem outras versões que falam da cova, ou Ele redime a gente da cova. Então, em terceiro lugar, é Ele quem nos salva. E redimir aqui significa salvar, resgatar. Davi está nos ensinando a louvar a Deus, pois nós fomos salvos da morte, da condenação, e fomos trazidos para a vida. Muito incrível isso, que é o que Paulo vai dizer. Ele nos transportou das trevas e nos colocou na luz. Que lindo isso. A gente pensava como o mundo, agora a gente pensa com a mente de Cristo Jesus. A gente estava na cova, agora a gente vive na esperança da ressurreição. Cova é um símbolo da morte.
E desde quando eu sou criança, eu ia falar desde quando eu nasci, desde quando eu sou pequeno, assim dá, né? Desde quando eu sou pequeno, todo mundo fala assim: a única certeza que a gente tem é a morte. Eu discordo. A única certeza que a gente tem é que Deus nos ama. Nós que somos crentes precisamos ressignificar isso aí. E a morte para nós não nos assusta, ou não deveria nos assustar. A gente não deveria ficar preocupado com a morte. Hoje eu estava diante de um caixão, olhando para a história e o corpo daquela irmã e falando o seguinte, pensando comigo: ela já goza, eu falei isso no sermão, ela já goza da redenção, ela já goza da presença de Deus, sem pecado, sem sofrimento, sem dor. A morte não nos assusta mais. Paulo já nos ensinou isso. Onde está o teu aguilhão? Ó morte. A gente não tem medo da morte, porque o nosso coração está em Jesus. E se está em Jesus e nas mãos de Jesus, meu filho e minha filha, fique em paz. Fique em paz. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, então descanse. O corpo vai perecer na terra, mas nossa alma vai voltar para Deus. Jesus veio buscar e salvar o perdido, o pecador. Isso é o mais importante. Então bendiga a Deus, porque Ele tirou você da cova, das trevas, e te colocou na vida. Tinha pensamentos que eu e você tínhamos, que eram pensamentos de morte, e agora você tem pensamentos de vida. Conversei com uma moça ao telefone, passaram meu contato para ela. Ela queria se matar, tentando suicídio, de uma outra cidade. Um pastor mandou meu contato, ela mandou uma mensagem, e conversando com ela eu falei assim: olha, leia esse verso, leia, faça isso. E alguém chegou lá e conseguiu segurar, ela não pulou lá do prédio. Passaram-se alguns dias, falo com a mãe dela. A mãe dela fala o seguinte: eu quero que o senhor mesmo fale com ela, parece até outra pessoa. E falei com ela ao telefone, vídeo chamada e tal. E aí, como que você está, filha? Como que você está, menina? Uma moça jovem. Falei: não, então, eu tinha pensamentos de morte. Agora que eu indiquei uma igreja lá, agora que eu estou indo lá na igreja, conheci o pessoal lá, eles só falam de vida, 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 esperança, 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 alegria. E aprendi uma musiquinha, falei: qual que é? Canta aí. A alegria está no coração do que conhece. Falei: isso daí eu já conheço, e daí? E a outra? E ela contou lá, não sei o quê. Eu falei assim: e agora? Ela falou assim: não, Deus me tirou da cova. Eu não vivo mais da morte. Eu não tenho pensamentos destrutivos. Eu não penso que a minha vida não vale nada. Eu penso que a minha vida vale muito aos olhos de Deus. A gente muda a perspectiva, e por isso a gente vai bendizendo o nome do Senhor, porque Ele nos tirou da morte e nos colocou na vida. Ele nos tirou, quer ver? De más companhias e nos deu novas amizades espirituais. Amém. Nos tirou de algum contexto de trabalho, de família tóxico, fazia mal, e te colocou em outro lugar. Saiu da morte, foi para a vida. Louvado seja o Senhor. Por fim, em quarto lugar, dá uma olhadinha aí comigo no verso 5. Ele que enche a minha vida de coisas boas. A outra versão vai dizer o seguinte: é Ele quem farta de bens a tua velhice, é Ele quem coroa de graça e misericórdia a sua vida. Então, assim, essa proposta de receber do Senhor, diariamente Ele está nos presenteando com graça e com misericórdia. Ele quem coroa você com graça e com misericórdia. Eu fiquei imaginando a gente recebendo uma coroa todo dia de graça e misericórdia, sem a gente ver. Quem é que gosta de perseguição policial? Ninguém. Eu sou apaixonado. Eu falo para o meu irmão: manda uns vídeos lá.
e tal, a polícia lá, pá, com a moto é fantástica, a cara da moto, né? E pá, atrás dos caras e tudo. Vai me enforcar, não? É que eu estou muito animado. E tá, e tal, não sei o quê. E aí vem o cara lá, e eu já fico pensando assim, o Adão. Hã? Não, caia logo, né? Eu fico pensando assim, por que o policial não põe a arma para fora e dá um tiro no pneu? Aí perguntei pro meu irmão, tô falando, não pode, porque tem muita gente, pode dar um problema, um tiro pode pegar um inocente, e aí os caras vão perseguindo e tal. Dentro de São Paulo ainda é fantástico, né? Naquele trânsito e tal. Entra no YouTube pra você ver, eu acho aquilo uma adrenalina fantástica. Aí tô lá um dia assistindo, Lídia, dá uma olhada para mim, tô assistindo um dia isso daí, chega o meu filho da escola. Você tá morrendo aí, tá vomitando e tá assistindo essa porcaria? Agora vem dar uma olhada aqui, tô assistindo a perseguição. Eu vou ensinar um negócio para você, meu filho. Deus nos persegue com a sua graça e com a sua misericórdia, está lá no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O Deus que nós servimos nos presenteia todo dia com duas seguranças: graça e misericórdia. Você não está sozinho, minha irmã. Dê graças ao Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor está com você lá no seu trabalho, lá na sua casa, quando você está limpando o seu filho, quando você está fazendo comida, quando você está recebendo um cliente, quando você está fazendo um bolo, quando você está fazendo massagem, Elisângela, quando a Kika está fazendo as empadinhas, quando o Renato está lá administrando a escola, quando a Flávia está lá no balcão, né, Flávia, atendendo as pessoas que são gente boníssimas, né? A bondade e a misericórdia do Senhor está contigo lá. A Vanessa que precisa atender o público. Às vezes você não está bem, né, Vanessa? Não dá vontade, né? Né, Cleusa? Atender balcão. A Edna já aposentou, então a Edna está tranquila, né, Edna? A bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem. Qual que é a minha oração para essa semana? Que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem sua vida. Alcance sua vida. Persiga você. E você fala assim, eu vou tentar fugir. E aí Deus fala assim, não, eu te alcanço com a minha bondade, com a minha graça, com a minha misericórdia. Vamos agradecer? Vamos agradecer? Vamos viver agradecendo, apesar das lutas.